Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje a gente vai estudar integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Bom, vocês vão ver na hora dos exemplos que a gente já fez isso no último exemplo da aula passada. Que vocês lembrarem quando a gente pegou uma região, enxergou ela como uma região do tipo 3. Quando a gente projetou no plano XZ, aquilo deu um círculo, né? Ou seja, um disco centrado na origem raio 2. Ou seja, um retângulo polar, né? Então daí a gente aplicou coordenadas polares naquela integral dupla que sobrou. Então basicamente o que nós fizemos foi calcular coordenadas, colocar coordenadas cilíndricas no naquele nosso sólido, tá? Então relembrar brevemente, né? Coordenadas polares. Então você tem lá todos os pontos do plano, tá? Da forma XY, que são as coordenadas cartesianas ou coordenadas retangulares. A gente passa para as coordenadas polares e vice-versa, né? Através dessas equações aqui, ó. Tá? Então, x é r cosseno θ, y é r seno θ, consequentemente r quadrado é x quadrado mais x quadrado, né? Só calcula nas duas equações de cima x quadrado mais y quadrado, você vai chegar em r ao quadrado, tá? Também se você calcular y dividido por x, né? Você vai chegar em seno de θ dividido pelo cosseno de θ, que é tangente de θ. Então você chega nessas duas de baixo aqui, a partir das duas de cima. Então as coordenadas polares a gente já aprendeu, né? Como é que faz e tal. Por exemplo, esse parâmetro r é a distância dos pontos, do ponto, né? Até a origem. E o θ é o ângulo, né? Que o eixo x, né? A parte positiva do eixo x faz com o vetor que liga a origem ao ponto, né? Para três dimensões, né? Que é o nosso caso aqui, para calcular integrais triplas, a gente calcula sobre sólidos no espaço tridimensional e, consequentemente, a gente vai ter que fazer mudança de coordenadas. Entre elas não tem tanta diferença do que a gente já faz. A ideia é já meio que, entre aspas, assim, dar uma simplificada e fazer direto o que a gente já vinha fazendo com coordenadas polares. Porque a ideia é a seguinte: você vai enxergar o z como um z normal, aí o x e o y, né? No caso que eu estou enxergando minha região E, meu sólido E, como região tipo 1, né? Aí você vai olhar a projeção lá no plano XY como um retângulo polar. Nesse caso, coloca coordenadas polares nele. No final das contas, a gente está falando que estamos colocando coordenadas cilíndricas, tá? Então, eu vou fazer para o caso particular em que seu sólido E é uma região tipo 1, tá? Então, isso daqui a pouco, né? Vamos então primeiro começar a coordenadas cilíndricas. Suponha um sistema, então, no sistema de coordenadas cilíndricas, suponha que tem um P, né? Ele vai ter três coordenadas no espaço em coordenadas retangulares, x, y, z. Em coordenadas cilíndricas, as coordenadas serão r, θ e z, tá? O z é o mesmo z das coordenadas retangulares, tá? Como é que elas, o x, y e z, né, que são as coordenadas ponto P em coordenadas retangulares, vão se relacionar com as coordenadas cilíndricas r, θ e z? Por essas três equações aqui, ó. X é r cosseno θ e y é r seno θ. Essas duas equações são as equações lá do coordenadas polares, é a mesma. E z igual a z. Tá? Então não muda muita coisa. Acontece, na hora que a gente estiver fazendo as coordenadas, cálculo integral, você vai ter que ver sobre qual plano você está projetando, né? Tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, se eu estiver projetando meu sólido E no plano YZ, então o Y vai ser R cosseno θ e o Z vai ser R seno θ. Então a maneira melhor vocês decorarem, né? Aprender isso aqui é pensar assim: a primeira coordenada é R cosseno θ, a segunda coordenada é R seno θ, a terceira coordenada é ela igual a ela, tá? Porque, de novo, se eu no exemplo que a gente fez no ano passado, naquele último, se vocês se lembrarem, a gente projetou no plano XZ, né? Então não era o Y que era R seno θ, era o Z que era o R seno θ. É no caso que o Y é igual a Y, tá? Essas fórmulas, elas são
úteis para a gente encontrar, né, passar, por exemplo, eu tenho as coordenadas cilíndricas de um ponto, nós encontramos coordenadas retangulares, só jogando aqui nessas formas. Para passar ao contrário, né, de coordenadas retangulares para cilíndricas, tem que achar o R, θ e o Z. Bom, o Z não muda, é o Z, né? Aí o R a gente encontra por essas equações e o θ por essas, que são as mesmas equações, essas quatro aqui, ó, das coordenadas polares. E de novo, essa equação vem, é só pegar x quadrado mais y quadrado, fazer a conta, você vai chegar nisso aqui, no R quadrado, né? E tangente de θ igual a y dividido por x, é só pegar as duas equações e calcular y dividido por x. Você vai chegar no tangente de θ. Tá? Então, as coordenadas cilíndricas funcionam assim. Eu tenho um ponto P ali no meu espaço tridimensional, nas coordenadas retangulares. Então, se eu falar aqui em coordenadas cilíndricas, tem coordenadas R, θ e z, significa o quê? Então, z é a altura, né, em relação ao plano xy. Se o z for 2, então o ponto está na altura 2. Se for menos 2, está lá embaixo, menos 2, né? Na altura menos 2. Na altura 2, lá na direção dos eixos no sentido do eixo z negativo, né? Dos negativos do eixo z. A segunda coordenada θ é o ângulo que o vetor... no caso aqui, é melhor você pensar assim. Você pega o ponto P e projeta no plano XY, né? Aí você vai olhar o ângulo que o vetor que liga a origem na projeção, né? Projetar, no caso aqui, é só zerar, né? A última coordenada. Então, ponto P tem coordenadas R, θ, z. A projeção dele no plano XY tem coordenadas R, θ, 0, né? Aí você pega o vetor que liga a origem a essa projeção e olha o ângulo que esse vetor faz com o ângulo x. Esse ângulo é a segunda coordenada ponto P, né? E o R? O R é a distância da projeção até a origem. Ou seja, é o comprimento desse vetor aqui, né? A norma desse vetor aqui, tá? Aí essas relações você tira, né? Igual a gente fez lá em coordenadas polares, né? Que é as mesmas equações. Então vamos fazer primeiro um exemplo. Pegando um ponto, passando de coordenadas, sei lá, cilíndricas para coordenadas retangulares e depois o contrário, a ordem inversa, tá? Coisas bem simples aí. Então, ó, item A. Marque o ponto com coordenadas cilíndricas 2, 2π dividido por 3, 1 e encontre as coordenadas retangulares. Então, primeiro, faz o esboço aí do espaço tridimensional com os três eixos, tá? X, Y, Z, e marca o ponto que tem essas coordenadas cilíndricas. Bom, eu peguei feito aqui, ó. Então, olha só, lembra, coordenadas cilíndricas, as coordenadas a gente indica por R, θ, Z. Então, o R é 2, o θ é 2π dividido por 3 e o Z é 1, né? Então, vamos primeiro achar a projeção desse ponto no plano XY, no caso aqui, né? É o ponto 2, 2 terços de π, 0, né? Ou seja, esse ponto aqui, ó. Como é que eu achei ele? Eu fui na circunferência de raio 2, porque o R é 2, centrado na origem, tá? E marquei aquele ponto tal que o vetor que liga o ponto à origem, esse vetor vai fazer um ângulo com o eixo X, na parte positiva do eixo X, 2π dividido por 3. Aí, vai nesse ponto, como é que eu acho esse ponto aqui? Olha o Z, só volta a olhar o Z. Aí o Z é 1, então você vai na direção do eixo Z positivo e marca na cota 1. Você vai achar o ponto. Então esse é o ponto. Esse aqui então, ó, é o ponto cujas coordenadas são 2 terços de π, 1 em coordenadas cilíndricas, tá? Agora, eu quero encontrar as coordenadas retangulares, tá? Desse ponto. Ou seja, eu quero achar o x e o y, z. Você usa essas três equações verdes aqui, ó, tá? Então, continuando a x é r cosseno θ. Nesse caso aqui, x, então, é o R2, né? O θ é 2π dividido por 3.
Então x é 2 vezes 2π é 360, dividido por 3, 120, né? Cosseno 120 graus. Então, se olhar lá o ciclo trigonométrico, cosseno aqui, né? Então, 120 graus vai estar mais ou menos por aqui. Aí, como aqui é 90, essa distância aqui é 30 graus, ele está relacionado com 90 menos 30 com cosseno de 60 graus. Aí, lembrando que cosseno é positivo aqui e negativo aqui. Então, o cosseno de 120 graus, ele é o quê? Ele se relaciona com o cosseno de 60 graus. Ele é mais ou menos cosseno de 60 graus. Qual dos dois é? É só olhar o quadrante. Menos. Cosseno de 60 é meio, né? Então, isso aqui dá menos meio, tá? Então, x... Vou pôr aqui embaixo. Então, x é igual a 2 vezes menos meio. E, consequentemente, o valor de x é menos 1. Para calcular o y, é só usar a formulazinha lá, né? Bem parecida. Que é y igual a r seno θ. Ou seja, y é 2 vezes o seno de 2π dividido por 3. Então, y é 2 vezes o seno de 120 graus. Aí, então, como a gente já viu lá anteriormente, né? Seno 120 graus, ele é mais ou menos o seno de 60 graus. Como é que sabe se é mais ou menos? Olhando no ciclo trigonométrico. Tá aqui. O seno é aqui em cima, né? Então a gente sabe que é positivo aqui e negativo aqui. Como o 120 está no segundo quadrante que é positivo, e aqui também é positivo, isso aqui é mais o seno de 60 graus. Seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Tá? Então, seno de 120 é igual ao seno de 60, que é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Consequentemente, o valor de y é a raiz quadrada de 3. Bom, o z não tem segredo, né? Z é 1. Tá? Não muda nada. Então, por exemplo, se fosse calcular uma integral aí, alguma coisa, você vai primeiro calcular a integral em relação a z, integral tripla, né? Em relação a z, como a gente fez no último exemplo da aula passada, aí na projeção, né, que ele dê, você vai aplicar coordenadas polares. Isso é o que a gente vai fazer quando eu aplicar coordenadas cilíndricas, tá? Então, portanto, em coordenadas retangulares, as coordenadas é P, né? Os pontos aqui. Não tem coordenadas. Não tem ponto, né? As coordenadas temos menos 1, raiz de 3, 1. Em coordenadas retangulares, né? Esse ponto. Bom, esse ponto aqui em coordenadas cilíndricas tem coordenadas 2, 2 dividido por 3, 1. E em coordenadas retangulares, as suas coordenadas são menos 1, raiz quadrada de 3, 1. É o mesmo ponto, tá? Mas como você mudou ali a forma de colocar as coordenadas, ele vai mudar ali os coeficientes, né? Vamos fazer o B agora. O B é para pegar um ponto de coordenadas retangulares e passar encontrar suas coordenadas cilíndricas.
Para isso a gente vai usar essas três equações em vermelho aqui. Na verdade usa duas, né? Porque o z é o mesmo, o z não muda. Então o ponto tem coordenadas 3, menos 3, menos 7. Coordenadas retangulares, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter sempre na cabeça, que r quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Então r quadrado, o x é 3, então fica 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então r quadrado é igual a 9 mais 9. Então r é a raiz quadrada de 18. Né? Bom, vou dar uma simplificada igual o livro, tá? Então r raiz quadrada de 18. Aí, isso aqui é 3 vezes raiz de 2, né? Porque de onde a gente chega isso aqui? Se eu escrever 18 como 2 vezes 9, então raiz quadrada de 18 é raiz de 2 vezes raiz de 9, raiz de 9 é 3, então fica 3 raiz de 2, tá? Deixa eu colocar rosa aqui, ó. Então chama R, agora o θ. Θ, a gente vai usar aquela tangente θ, né? Tangente de θ é y dividido por x. Então nesse caso tangente de θ é menos 3 dividido por 3. Isso implica que a tangente de θ é 1. Perdão, é menos 1. Então qual é o ângulo cujo θ dá 1? Menos 1, né? Então o que vai acontecer aqui é que o θ ele é da forma 7π, 7 quartos de π mais 2πn, tá? Com n variando os inteiros. O que acontece? Vocês lembraram lá de coordenadas polares? Quando coloca as coordenadas, tá? Existem infinitas formas. Acontece um ponto, ele tem, como não tem limite aqui no ângulo, que a gente não está olhando, né? O mesmo ponto vai ter infinitas representações em coordenadas cilíndricas, tá? Também polares. Porque o ângulo ali, ó, cada 2π, cada volta que você dá, né? Você vai ter outro valor do ângulo e vai representar o mesmo ponto. No caso aqui o z, cadê o ponto? É menos 7, tá? Então, todos os pontos em coordenadas cilíndricas e ponto, elas são da forma 3 raiz de 2, 7π sobre 4 mais 2πn, menos 7. Né? Ou um ponto, né? Uma coordenada cilíndrica para esse ponto seria 3 raiz de 2, 7 quartos de π, menos 7. Ok? Gente, então agora a gente vai aprender a calcular integral tripla utilizando coordenadas cilíndricas, tá? Então a primeira coisa, quando que é recomendável esse tipo de integral? Utilizar esse tipo de estratégia, né? Coordenadas cilíndricas para calcular a integral. Quando a sua integral envolver, por exemplo, uma expressão desse tipo aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado. Aqui em coordenadas cilíndricas isso é r, né? Quem lembra, a gente faz x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ e não mexe no z, né? Aí lá na integral tripla dv vira r dr dz dr dθ, tá? Vai aparecer esse r também por causa das coordenadas polares. Então, vamos só fazer de conta que é uma região do tipo 1, é um sólido ali no espaço tridimensional do tipo 1, tal que quando eu projeto no plano xy, né? O D pode ser expresso em coordenadas polares, ou seja, D vai ser um retângulo polar, né? Então eu estou expressando como uma região tipo 1, né? Conforme a gente viu na aula passada. Então o Z
está contido entre os gráficos, todos os pontos de YZ são tais que o Z está contido entre os gráficos das funções contínuas, né, a altura dos pontos, né, as cotas dos pontos. E o XY varia em D, né, onde D é a projeção sobre o plano XY. Se fosse tipo 2, D seria a projeção no plano YZ. Aí o aí o X estaria entre os gráficos de duas funções contínuas, no caso Y e Z. Vai funcionar da mesma forma, tá? Só que na hora de colocar as coordenadas polares ali, tem que tomar cuidado. Ele não vai ser X e Y, vai ser o Y e o Z. Por isso que lembra que eu falei, pensa em a primeira coordenada, a segunda coordenada em termos de R e θ. Então, como nesse caso aqui, ó, vamos fazer só esse caso. Então, a gente tem o nosso sólido E aqui, ó, o azul. Então, todos os pontos são tais que a cota está entre os gráficos das funções contínuas de x e y, tá? Aí, quando você projeta o E no plano XY, você obtém um retângulo polar. Ou seja, você consegue colocar coordenadas polares nele. Então, todos os pontos são da forma rθ, em que o R varia desse ponto a esse ponto. Esse número aqui, no caso, vai ser... E o ângulo, né, o θ, varia de alfa a beta. Tá? Então, isso aqui a gente já sabe. Foi até essa fórmula que nós aplicamos lá na aula passada, no último exemplo. A gente primeiro calculou essa integral aqui em relação a z, aí sobrou a integral dupla que a gente colocava em coordenadas polares. Tá? Se a gente quiser fazer direto, a gente está aplicando coordenadas cilíndricas, né? Ou seja, só combinando isso que a gente já sabe. Então lembra, o x é r cosseno θ, y é r seno θ. Então, ó, o x vira r cosseno θ, o y vira r seno θ e o z continua z, né? Aí aquela u1, u2 aqui, ó, de x e y, como x é r cosseno θ e y é r seno θ, você faz as mudanças adequadas aqui, né? Aí o r varia ali entre dois números, né? Então, por exemplo, no caso lá do exemplo da aula passada, era o D era o disco de centro na origem, raio 2. Então R variava de 0 a 2. E o ângulo de 0 a 2π, né? Aí, por causa da fórmula das coordenadas polares que a gente viu lá, integral duplo, vai aparecer um R aqui, tá? R dz dr dθ. Então, como é que você vai fazer a mudança de variáveis aí? Você vai pegar a tua integral tripla. Você vai pegar a sua região no espaço, vai projetar ali nos planos coordenados. Aí, se eu jogar no plano XY, né? E ver que dá um... Eu olho o R e o θ, como que eles estão variando. Aí você troca lá o x por r cosseno θ, y por r seno θ ali na sua fórmula, tá? Aqui, da integral. O z mantém, tá? Então vai ficar uma função que depende de r, θ e z. Tá? Aí põe mais um r, multiplica tudo por r, dz dr dθ. Tá? Aí o intervalo de integração do z, aí você vai ter que olhar no e, né? Aí depende também de qual plano você está projetando. Então, de novo, isso que é quando está escrito aqui de uma forma quando você está enxergando a sua região, né? O seu sólido no espaço como uma região do tipo 1. Se for, por exemplo, uma região do tipo 3, né? Tipo 3 é quando você projeta no plano XZ. Então, o Y é que vai estar contido entre os gráficos lá de duas funções dependentes de x e z. Então, o x vai ser r cosseno θ, o y vai ficar fixo e o z vai ser r seno θ. Aí na hora de fazer essa mudança, o y vai ficar fixo aqui, não vai mudar. Vai ficar r dy dr dθ. Tá? Aí você faz as mudanças adequadas aqui. Olha, gente, fazer o exemplo 4 agora do livro aqui, ó. Calcular essa integral tripla aí. Vamos lá, quem que é o E? Né? Note que vamos lá, lembra que tem que olhar a integral de dentro para fora. Então quem varia da raiz quadrada do x quadrado mais y quadrado até o 2 é o z. Quem varia nesse intervalo aqui, ó, é o y. E quem varia de menos 2 a 2 é o x.
né? Então, o nosso sólido E é constituído por todos os pontos x, y, z em R3, tais que o x varia de menos 2 a 2, o y varia dessa raiz quadrada até a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Ixi, não vai caber aqui? Vou para embaixo aqui, ó. E o z varia da raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado até z igual a 2, né? Então vamos lá no GeoGebra. Vamos ver. Tirar isso aqui. Então olha só. O z varia aqui, né? Então, vocês lembraram lá de A? Qual é a cônica? Tem a equação z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Qual que era mesmo? X ao quadrado mais y ao quadrado. É esse cone. Então, ó, o z está acima desse cone e abaixo do z igual a 2. Ou seja, o plano paralelo ao plano XY de cota 2. Então, deixa eu só tirar um negócio aqui. Aqui, ó. Então, esse cone daqui até aqui, tá? Até a altura 2 ali, ó. Dá pra ver aqui o 2, né? Então, dá um zoom aqui, que daí não importa pra cima, né? Agora, olha. Aí o Y e o X, você vai projetar no plano XY, né? Se eu isolar aqui o X, ó, o Y. Ele tudo no quadrado aqui, pega o módulo de Y, você vai ver que o Y ao quadrado mais X quadrado é 4. Tá? Então a projeção vai ser o disco que entrará na origem raio 2. Por isso que o X vai de menos 1 a menos 2. Ó. Se você olhar aqui, ó, projetar no plano XY, vai sobrar esse disco aqui, ó, vai ser azul claro, ó, cujo centro é a origem raio 2. Tá? Vamos lá. Aí deixa eu só pensar como é que eu vou escrever isso aqui. Então, o E a gente pode chegar assim, ó, como sendo o conjunto todos os pontos x, y, z pertencentes a R3, em que x e y pertence a D, né? D é a projeção de E sobre o plano XY, nesse caso, tá? E o Z varia aqui, em que D é o conjunto todos x e y pertencentes a R2. É o disco central na origem raio 2, né? Ou seja, então, x quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. Tá? Então, portanto, aquela integral lá, cuidado, aquela integral iterada, deixa eu só copiar ela aqui. Integral 4 menos x quadrado e o z e a função é x quadrado mais y ao quadrado. Então, como eu falei, quando tem x quadrado mais y ao quadrado, dz, dy, dx, né?
conveniente usar coordenadas cilíndricas, tá? Que vai simplificar nossa vida, porque daí o x quadrado e y quadrado vira um r quadrado. Então isso aqui é o que? É a integral tripla sobre a região E. A gente esboçou a região E lá, aquele cone. Pedaço de cone, né? Daqui do vértice até a altura 2 aqui, ó. De x ao quadrado dv. X ao quadrado mais y ao quadrado dv. Aí aqui a gente coloca coordenadas cilíndricas. Aí vamos lá. Aí cuidar com a ordem que é dz, dr, dθ, né? Então, primeiro é o dθ. Como o d é o de centrar na origem raio 2, o θ vai de 0 a 2π. O r, raio 2, então os pontos, a distância da origem de 0 até 2. Aí o z continua. Mas vamos lá. Aí o z é de raiz quadrada, x quadrado mais y ao quadrado. Só que x quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. A raiz quadrada de r ao quadrado dá r, tá? Opa, assim, a raiz quadrada de r ao quadrado. Pra depois, se vocês olharem, não, vocês entenderem. Até 2, né? E tá. Aí agora a função aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, tá? dz, perdão, r ao quadrado r dz dr dθ, né? Ó, dz dr dθ. Se você quisesse ter feito esse exercício igual a gente fez lá na última da aula passada, o que você ia fazer? Você ia primeiro calcular a integral aqui, ó, em relação a z, que ia ser tranquilo, porque apesar dessa expressão feia, não depende de z, né? Então vai ficar tranquilo calcular a integral aqui, a integral não é constante. Aí o que é sobrar é essa integral dupla sobre essa região D aqui, ó, sobre esse disco. E daí você aplicar coordenadas polares. O que a gente fez foi meio que cortar caminho e fazer direto, tá? Então basicamente coordenadas cilíndricas é a versão tridimensional das coordenadas polares, de certa forma. Então só para simplificar esse cara aqui, ó, vou copiar de novo. R até 2, aí r ao quadrado vezes r é r ao cubo, dz dr dθ. Então vamos lá, esse aqui vai ficar integral de 0 a 2π. Agora r ao cubo, tudo é integrando em relação a z. Então isso fica r ao cubo vezes z. Então presta atenção, cuidado para não colocar r quarta dividido por 4, tá? Porque isso tem que tomar cuidado com, em relação a qual variável você está calculando a integral. Então isso aqui fica integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Calcula a função no 2, é no z que vai trocar, né? Então fica 2 r ao cubo menos r vezes r ao cubo dr dθ. Se você olhar essa integral, você pode escrever ela como esse produto aqui, ó, de 0 a 2π dθ, que multiplica a integral de 0 a 2π de 2r ao cubo menos r à quarta. Agora, essa integral aqui, ó, integral da θ é θ, aí de 0 a 2π, aí 2r ao cubo, a integral em relação a r, é 2 vezes r à quarta dividido por 4, integral de r à quarta em relação a r é r à quinta dividido por 5, isso de 0 a 2. Ó, essa função e essa aqui, ó, quando eu substituir no zero, vai zerar. Então é só substituir
o θ no 2π, que dá 2π. E essa outra função aqui, ó, só calculando 2. Então fica 2 vezes 2 a quarta dividido por 4, menos 2 a quinta dividido por 5. Aqui fica 2π. Aqui, ó, 2 a quarta, 16 vezes 2, 32. 32 dividido por 4 dá 8. 8 menos 32 quintos. Deixa eu ver se... Isso. Para simplificar essa conta aqui, ó, esse 8 eu vou apagar, eu vou escrever ele como 40 quintos. Para ficar mais fácil essa conta aí, tá? Ó, esse aqui é 8. E isso é igual a isso aqui, tá? Então vai ficar 2π, 40 menos 32, 8 quintos. Ou seja, 16π quintos. É o resultado aí da nossa integral. Certo, gente? Bom, gente, vou fazer um exercício agora de cálculo de volume de um sólido no espaço, tá? Eu não fiz, né? Não expliquei como é que calcula volume, mas é bem simples. Lembra quando a gente fez uma aula sobre área de cálculo de área de superfície? O que é a área? Como é que calcula a área de uma superfície? Uma superfície D, né? Você calcula a integral dupla da função constante fx igual a 1 sobre essa superfície, né? Então integral, então a área de uma superfície B é integral dupla sobre B dA, né? De 1 dA. Agora o volume de um sólido E é o que? É a integral tripla sobre E dV, né? Ou seja, essa integral tripla aqui. Então o volume só de um sólido E é isso aqui. Estou integrando a função 1 dV. 1, né? Função constante fxyz igual a 1. É isso, tá? Nesse exemplo aqui, ó. Use a integração tripla em coordenadas cilíndricas para calcular o volume do sólido G. Tá? Acho que eu peguei de outro livro, então o sólido chama de G, que é limitado acima por esse hemisfério. Isso aqui vai ser a parte de cima da esfera, né? De raio 5 no caso aqui. Se você isolar o Z, você vai ver. Você vai chegar aqui z quadrado mais x quadrado mais y quadrado igual a 25, só que o z tem que ser positivo nesse caso, né? Porque ele é a raiz quadrada de um número. Então precisa dar só a parte de cima, por isso está chamando só de hemisfério. Quando fala acima, acima do plano XY, tá? Então acima esse sólido é limitado por esse hemisfério. Abaixo ele é limitado pelo plano XY. Então o z varia de 0 até raiz quadrada de 25 menos x quadrado menos y quadrado. Lateralmente, né, esse sólido G é limitado por esse cilindro, x quadrado mais y quadrado igual a 9, tá? Então, qual é o sólido? É o que está aqui, ó. Deixa só o negócio começar a funcionar aqui. É o sólido, ele está contido nesse cilindro vermelho aqui, tá? Acima do plano cinza, que é o plano XY, e abaixo dessa calota aqui, esse pedacinho aqui, ó, tá? De esfera. Ok? Então, acho que travou aqui. Então a gente tem que fazer calcular uma integral tripla, né? Então nós temos que o volume de G é o que? É a integral tripla sobre G dV. Tá? Então no nosso caso aqui, deixa eu ver se esse negócio vai funcionar. Aí, ó, eu consigo enxergar esse sólido como, vou tirar a esfera para não atrapalhar, mas assim, tem a esfera, tem um pedacinho da esfera aqui em cima, né, ó.
É o que está aqui, ó, dentro do... cortando o cilindro ali, né? Se eu projetar o sólido só está aqui dentro, né? Se eu projetar esse sólido lá no plano XY, é que vai sumir, ó. Vai dar a projeção desse sólido no plano XY, vai me dar um círculo, né, centrado na origem raio 3. Tá? Então em coordenadas polares a gente consegue a gente fala parametrizar, né? Mas colocar coordenadas polares na projeção, ou seja, a gente consegue calcular essa integral, esse volume, né? No caso é uma integral, utilizando coordenadas cilíndricas, tá? Então no caso aqui, então a UD, né, que é a projeção, é o disco central na origem raio 2, raio 3, né? Raio 3 na verdade. Por quê? Porque o x quadrado menos y quadrado é igual a 9, né? O cilindro ali de raio 9, quando você projeta é o raio 9, raio 9 não, raio 3, perdão. Então, como é o disco, o θ vai de 0 a 2π, o raio é 3, então R vai de 0 a 3, e o Z, aí vamos lá, tá acima do plano XY, então varia dos pontos de 0 até aquela raiz quadrada lá, de 25 menos x quadrado menos y quadrado. Deixa eu fazer um rascunhozinho aqui, ó. Então se eu passo para coordenadas cilíndricas, a gente tem que R quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Então Z, ó, você pode escrever assim, ó, como 25 menos x quadrado mais y ao quadrado. Só que esse x quadrado mais y ao quadrado é R ao quadrado. Então Z vai até teu sólido é limitado superiormente, né, por Z igual a 25 menos R ao quadrado, tá? Aí aparece R, né, porque a função é 1. Então vai ficar 1R dz dr dθ. Bom, gente, agora calcular a integral, né? Bom, a primeira integral aqui é tranquila, porque a gente está integrando em relação a z e a função é constante, né? Então aqui fica integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3. Então RZ, com z variando de 0 até a raiz quadrada de 25 menos r ao quadrado. Aqui fica integral de 0 até 2π. Então fica... Bom, no 0 vai dar 0, então é só fazer r vezes a raiz quadrada de 25 menos r ao quadrado. dr dθ. Ó, essa integral aí, o que acontece? A gente vai fazer a substituição, tá? Mas antes, se você olhar, isso aqui só depende de r, né? Você pode abrir essa integral em duas, né? Como integral de 0 a 2π dθ. Isso aqui dá 2π, né? A gente calculou lá em cima. Fica 2π menos 0, que é 2π. Vezes essa integral aqui. Eu vou escrever ela assim, ó. 25 menos r ao quadrado, r dr dθ. Nessa integral aqui, a gente tem que utilizar a mudança de coordenadas, tá? Então vamos lá. A primeira integral aqui, como eu falei, dá 2π. Então eu já vou pôr 2π aqui, tá? Não, primeiro vamos fazer mudança de variáveis, né? Então, ó, se você olhar dentro da raiz tem um r ao quadrado. Se eu derivar, aparece um r. E tem um r aqui fora. Então vai dar certo, né? Porque o du dr vai ser alguma coisa r ao quadrado. Então, r, né? Então o du vai ser um r dr. Na verdade vai ser menos 2 r dr. Então, ó, chamo u de 25 menos r ao quadrado. Então, deriva u em relação a r. Isso é menos 2r.
Então du é menos 2r dr. Então volta lá para a integral. R dr está aqui, então falta o menos 2. Mas então se eu colocar o menos 2 aqui, vou ter que dividir por menos 2. Tá? Então vou fazer o seguinte, se eu colocar esse menos 2, então posso pôr um menos meio para fora da integral. Então ver. Agora vamos lá. Quando r vale 0, o u vale 25. E quando o valor de r é 3, o de u é 25 menos 3 ao quadrado, que é 16. Olha lá. Aí vai ficar raiz quadrada de u du. Bom, agora está acabando, né? Então lá de fora, né, constante fica menos π. Esse raiz quadrada de u vou escrever como u elevado a meio, tá? Para ficar mais fácil de vocês verem aí como é que calcula isso aqui. Então a integral vai ficar menos π. U elevado a menos meio é u elevado a meio mais 1, que é 3 meios, né? Dividido por meio mais 1, que é 3 meios também. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, tá? Então vai ficar assim, ó. A integral vai ficar 2 terços, que multiplica u elevado a 2 terços de 25 a 16. Só que u elevado a 2 terços é a... Não, perdão. 3 meios, né? Aqui tá errado. 2 terços é inverso. U elevado a 3 meios é a raiz quadrada de u ao cubo. Então, para de novo ficar mais fácil. Se você quiser colocar assim, ó, a constante para fora, mesmo nessa hora você pode, tá? Então vai ficar raiz quadrada de u ao cubo. De 25 a 16. Aí tem que usar a calculadora, né? Aí não tem como, né? Então o resultado vai dar menos 2 terços de π, que multiplica 16 ao cubo. Então vai dar a raiz quadrada de 4.096 menos 25 ao cubo, a raiz quadrada de 15.625. Então isso aqui é menos 2 terços de π. Então a raiz quadrada de 4.096 dá 64. Aí a raiz quadrada de 15.625 vai dar 125. Então isso vai dar 61, né? Então fica menos 2 terços de π vezes menos 61. Então isso vai dar 122 terços de π. Isso. Porque 2 vezes 61 dá 122. Menos com menos é positivo o número, né? Π dividido por 3. Certo, gente? Bom, pessoal, vou resolver o último exemplo lá de hoje, ó. Utilize coordenadas cilíndricas para calcular essa integral aqui, ó. Então vamos lá, primeira coisa, esboça a sua região, né? Eu vou chamar de essa região aqui, tá? A região sólido no espaço dimensional, na verdade, né? Note que o meu sólido é o conjunto todo XYZ um R3 em que... Aí lá, olha a ordem, dz, dy, dx. Então x vai de menos 3 a 3. O y varia nesse intervalo aqui, ó. Menos a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. E o z varia aqui, ó, de 0 até esse 9 menos x quadrado menos y ao quadrado.
Então vamos olhar quem é o E. Se você olhar aqui o Z, ele está acima do plano XY, né? E abaixo da cônica de Z igual a 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Essa cônica é esse paraboloide aqui, ó. Tá? Se você olhar o x e o y aqui, ó. Se você fazer essa... bom, mexer essas desigualdades aqui, você vai chegar que x quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. E o x está entre menos 3 e 3. Então, o x e o y estão variando no disco centrado na origem raio 0, né? Ou seja, centrado na origem raio 3. Eu falei raio 0, né? Ó. Toda essa parte de cima, assim, vermelha, é o meu sólido E. Você projeta ele no plano XY, né? Aquele plano cinza. Você vai obter esse disco aqui, ó, que centra na origem. Não dá pra ver aqui, mas o raio é 3, tá? O raio é 3. Cuidado, não tem espura, não é um anel, né? É o círculo fechado, tá? Então, nossa região D bom, vamos resolver igual o último exercício. Igual esse aqui, ó. Esse exemplo, né? Ó, nos deu a integral. A gente vai ter que primeiro, então, calcular essa integral, escrever ela como integral tripla, né? Então, essa integral é a integral tripla sobre esse conjunto E. Logo, a integral a gente quer calcular de menos 3, x de menos 3 a 3, o y de menos raiz quadrada de 9 menos x quadrado até a raiz quadrada de 9 menos x quadrado. Aí o z vai de 0 até 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. A função que a gente quer integrar é x quadrado, né? dz dy dx. Então isso aqui a gente calculando a integral tripla sobre esse sólido E aí que a gente encontrou. Então vamos lá. Vamos usar então a integral coordenadas cilíndricas. Então x é r cosseno θ, y é r seno θ, né? Então esse aqui vai ficar assim, ó. O x e y, né, voltando lá, vai variar no disco centrado na origem raio 3. Então r vai de 0 a 3 e o y e o θ vai de 0 a 2π, tá? Então por coordenadas cilíndricas, que é integral de 0 a 2π, o r vai de 0 a 3. Agora vamos lá. O z vai de 0, 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. A gente já fez aí nos outros exemplos. Isso aqui vai ficar 9 menos x quadrado mais y ao quadrado, que é o r ao quadrado. Então, aquilo ali você pode trocar por 9 menos r ao quadrado, tá? X ao quadrado, x é r cosseno θ, né? Então x ao quadrado é r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aí fica pela fórmula r dz dr dθ. Ok? Bom, vamos calcular essa integral aí. Primeiro eu vou só arrumar a função aqui, ó, né? Tem o r quadrado vezes r ali. Então vai ficar r ao cubo cosseno ao quadrado de θ. dz dr dθ. Isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π. O r vai de 0 a 3. Então, olha lá, estou calculando a integral dessa função em relação a z. Essa função não depende de z, né? Então, é uma constante. Integral é constante, né? Então, vai dar z. Então, vai ficar r ao cubo cosseno ao quadrado θ z de 0 a 3.
0 a 3 não, né? De 0 até 9 menos r ao quadrado. dr dθ. Então, substituindo aí, ó. Vai ficar assim. Integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 3. Então vai ficar r ao cubo vezes cosseno ao quadrado vezes 9 menos r ao quadrado. No zero vai zerar, então nem vou colocar, né? dr dθ. Pronto, deixa eu... Vou distribuir esse r ao cubo aqui, ó, tá? E vou deixar o cosseno ao quadrado em evidência, tá? Então isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, cosseno ao quadrado de θ vezes 9r ao cubo menos r à quinta, dr dθ. Então olha só, essa função de duas variáveis, a gente conseguiu escrever ela como um produto de uma função que depende só de r e uma função que depende só de θ. Então a gente pode escrever essa integral como sendo a integral de 0 a 2π do cosseno ao quadrado de θ, dθ, vezes a integral de 0 a 3 de 9r ao cubo menos r à quinta. Bom, gente, ó, aqui nessa integral eu vou usar uma fórmula aí, tá? Qual fórmula eu vou usar? Essa aqui, ó, quer ver? Então a integral do cosseno UDU é meio U mais 1/4 cosseno ao quadrado, tá? Do seno 2U mais C. Tá? Aqui é a fórmula que eu vou usar. Então aquela integral ali vai ficar θ dividido por 2 mais 1/4 do seno de 2θ. Aí aqui é de 0 a 2π. Vezes essa integral aqui, ó. Bom, de r ao cubo, a integral é r à quarta sobre 4. Então vai ficar 9 vezes r à quarta sobre 4 menos a integral de r à quinta. É r à sexta dividido por 6. Isso de 0 a 3. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Esse cálculo aqui primeiro. Esse seno aqui, ó. Quando você substituir no 0 em 2π, vai dar seno de 0 no 0, né? E seno de 4π. O seno de 0 e o seno de 4π é 0. Então isso aqui vai zerar para os dois valores, né? Então no 2π, então isso aqui ficaria assim, ó, 2π dividido por 2 mais 0 menos 0 dividido por 2 mais 0. Então vai dar π, né? Tudo isso aqui vai dar π. Mais aí 9/4 vezes 3 ao cubo. 3 à quarta. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Menos 3 sextos. Aí eu vou fazer uma calculadora, né? 81 vezes 9, né? Dá 729. Até dá pra simplificar por 3 aqui, né? Mas... vamos deixar assim. Aí tem que substituir isso aqui no 0, mas vai zerar, né? Então vai ficar isso aqui menos 0. Não, tá bom. Tá bom assim, né? Tudo isso aqui vai dar 0. Vai dar 2π dividido por 2, que é π, né? Isso aqui, ó, que eu tô pintando de amarelo. Então vai ficar π que multiplica 9 vezes 81 dá 729 também. Então vai ficar 729 quartos menos 729 sextos π.
Deixa eu fazer uma coisa. Vamos simplificar esse cara aqui, ó, por 3, né? Vai ficar 729 dividido por 3, 243 meios. Agora, faz essa conta que está entre parênteses, vai ficar o mínimo ali entre 4 e 2, aí fica mais fácil, é 4, né? Então essa conta fica no numerador fica 729 menos 2 vezes 243. 486. Aí subtrai 729. Então a gente vai chegar em 243 π dividido por 4. É a resposta aí da nossa integral. Beleza, gente? Então, ó, coordenadas cilíndricas é basicamente pegar coordenadas polares e meio que generalizar para espaço tridimensional, tá? Até as formas lá do x e do y ficam as mesmas, né? Da primeira e segunda coordenadas são iguais. E os z vocês mantêm, né? O que acontece? Aí na próxima aula a gente vai ver mais uma mudança de variável, que é mudança de variáveis em coordenadas esféricas. Mudança de variáveis não, né? Aprender a calcular integral tripla utilizando coordenadas esféricas, tá? Que é outra maneira de transformar, né? Que vai nos ajudar a calcular mais algumas regiões ali, dependendo do seu solo no espaço, a gente vai conseguir calcular utilizando esse novo forma aí de colocar coordenadas no espaço, beleza? Bom, gente, ficando por aqui. Até a próxima semana, então.